Boa tarde a todos. Esse é mais um vídeo da série Biografia dos Braços Direito, de Andréa Martins Lameirão Mateus, Elisa Borges de Alcântara Alencar e Ayrton Siben, todos os três que se auto-intitulam professores e pesquisadores da UFNT. Bom, como eu já havia dito nos outros vídeos, eu estou fazendo a exposição publicamente aqui no canal do YouTube dessas pessoas por conta da omissão, da negligência das autoridades policiais, mais especificamente das autoridades policiais de um modo geral do estado do Tocantins, estado onde tudo começou, onde essas pessoas executaram a maioria dos seus crimes contra mim e contra a família, e também contra as autoridades policiais do Brasil que insistem em ficar em silêncio a respeito do caso, protegendo essas três pessoas, seus braços direito e demais integrantes de duas redes de crime que se formou dentro e fora da UFNT. Uma rede de crime organizado e, consequentemente, uma rede de prostituição. Como nos outros vídeos, eu gostaria de fazer um apelo novamente aos órgãos internacionais de defesa da mulher e direitos humanos para que me tirem do Brasil o mais rápido possível, porque eu não me sinto segura em cidade nenhuma desse país, em lugar nenhum desse país. Como eu já falei nos outros vídeos, eu estou sendo monitorada por essas pessoas até hoje. Até hoje essas pessoas têm acesso aos meus computadores, aos meus celulares, e até hoje essas pessoas me ouvem e me monitoram também através de pontos de escuta que foram implantados aqui na casa onde eu estou, na casa da minha mãe, e através de mini câmeras também. E fazem tudo isso com pleno conhecimento, carta branca e também participação direta das autoridades policiais aqui do estado do Tocantins e também agora, por último, da Polícia Federal, que entrou em contato com o caso, mas que na primeira audiência que eu tive lá com o delegado, ficou bem claro para mim que a intenção é me incriminar no lugar dessas pessoas através de provas forjadas, falsas e mentiras que foram disseminadas a meu respeito pelos recrutados, e que a Polícia Federal está preferindo acolher essas provas falsas que foram feitas e forjadas contra mim, do que acolher todas as provas que eu consegui contra os principais acusados. Sendo assim, eu deixo bem claro que tudo isso ainda está acontecendo com o conhecimento, a carta branca e também a participação direta das duas autoridades policiais do estado do Tocantins, tanto da Polícia Civil aqui de Araguaína, Tocantins, e de um modo geral do estado, como da Polícia Federal aqui, unidade de Araguaína, e consequentemente do estado do Tocantins. Não sei se ainda posso afirmar isso em relação à Polícia Federal, não sei, falando a nível geral Brasil, mas creio eu que consequentemente sim, já chegou a esse ponto. Bom, por isso faço o apelo novamente para os órgãos de defesa da mulher, os órgãos de direitos humanos internacionais, para que me tirem do Brasil o quanto antes, e gostaria de deixar mais uma vez bem claro que se algo acontecer comigo ou com alguém da minha família, no sentido de um atentado, de morte ou de algum assassinato, ou alguém venha a morrer ou aparecer morto, inclusive eu, as pessoas responsáveis por isso serão primeiramente as autoridades que estão participando diretamente com essas pessoas desses crimes, para protegê-las, para beneficiá-las e para cometer essa injustiça contra mim e contra minha família. E também
Em segundo lugar, serão responsáveis pela uma possível morte minha, caso eu apareça morta, ou alguém da minha família. Essas 3 pessoas: Ayrton Siben, reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins; Andréa Martins Lameirão Mateus, que é sua sócia de crime e amante, e também Elisa Borges de Alcântara Alencar, também sócia de crime e amante do reitor. Enfim, hoje nós vamos falar da biografia criminosa e oculta de Edson Galo, ou Edson Carvalho, que é o esposo de uma das professoras que, juntamente com o reitor, formou essas 2 redes, uma de crime organizado e outra de prostituição, que funcionava tanto dentro da UFNT como fora dela, recrutando homens e mulheres para colocá-los como laranja no esquema criminoso de crimes cibernéticos, em que roubos e estelionatos eram cometidos depois da morte espiritual de algumas pessoas. Vamos lá. Edson Galo, ou Edson Carvalho. Edson Galo, ou também conhecido como Edson Carvalho, trabalha como bancário no Banco do Brasil, unidade de Araguaína, Tocantins. Ele se auto-intitula escritor e poeta. Edson é casado com Elisa Borges de Alcântara Alencar, uma das principais integrantes da rede de crime organizado e prostituição que se formou dentro e fora da UFNT, depois que ela, juntamente com o reitor Ayrton Siben e a professora Andréa Martins Lameirão Mateus, fizeram um roubo milionário depois de causar a morte espiritual de Márcia de Souza Trindade. Tanto Edson Galo como Elisa são conhecidos na cidade de Araguaína, Tocantins, por terem um relacionamento de comum acordo, onde Elisa, juntamente com Andréa Martins Lameirão Mateus, Isaías Borges de Souza e o reitor Ayrton Siben, mantém encontros íntimos dentro da casa do próprio casal. Edson Galo sempre incentivou Elisa a traí-lo, deixando bem claro para ele e também deixando bem claro para ela e também para os amantes dela que incentiva tanto a conduta conjugal da esposa como a conduta criminosa porque se diverte com a mesma. Edson é um dos braços direitos do reitor Ayrton Siben e das 2 professoras na rede de crime organizado e prostituição que se formou dentro e fora da UFNT com o objetivo de cometer roubos e estelionatos através de crimes cibernéticos. Esses crimes são invasão de dispositivos como celulares, computadores e também a implantação de dispositivos espiões em casas e empresas. Edson usou seu cargo no Banco do Brasil para falsificar documentos e também para desviar dinheiro de contas bancárias depois que as vítimas do reitor e das 2 professoras morriam. Ele, juntamente com as equipes de tecnologia que prestam serviço criminoso para o trio, tinham acesso livre às contas bancárias dessas pessoas depois que elas morriam e desviavam todas as economias delas. Edson e Elisa cuidavam de toda a contabilidade, parte financeira e divisão do lucro que conseguiam obter através dos roubos, onde a maior parte ficava com o reitor Ayrton Siben, com Elisa Borges de Alcântara Alencar e Andréa Martins Lameirão Mateus. O restante ia para os braços direitos deles, Tatiane Freitas, Isaías Borges de Souza, Ulisses Saraiva da Silva e uma das ex-esposas de Ayrton Siben, que participava ativamente de todas as atividades criminosas das 2 redes de crime, juntamente com o reitor e as 2 professoras. Edson Galo segue em liberdade
impune e protegido pelas autoridades policiais do Tocantins, estado onde tudo aconteceu, e a maioria dos crimes do reitor e das 2 professoras foram executados. Ele segue impune também, consequentemente, pelas autoridades policiais do Brasil de um modo geral e em relação à justiça, visto que todas elas foram compradas pelo reitor com o dinheiro fruto do roubo milionário depois da morte espiritual da minha prima Márcia de Souza Trindade. Bom, os crimes de Edson Galo são esses: roubo, estelionato, uso do cargo na instituição Banco do Brasil para cometer esses crimes, enfim. E eu gostaria de encerrar aqui essa série de vídeos que se chama Biografia dos Braços Direito, do reitor Ayrton Siben, das 2 professoras Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, que formaram uma rede de crime organizado e de prostituição dentro da Universidade Federal do Norte do Tocantins e me usaram desde o ano de 2016, quando o reitor começou a fazer as primeiras invasões nos meus dispositivos, tanto de celular como os computadores que eu tinha na época, com a intenção de me prejudicar dentro e fora da universidade, causar a minha morte espiritual e, consequentemente, roubar a mim e outras pessoas da minha família. Ele não conseguiu fazer isso comigo, me roubar, mas eu venho sendo monitorada por essa pessoa até hoje, com conhecimento e a participação direta das autoridades que se venderam para ele e para as 2 professoras. Então, gostaria de fazer o apelo mais uma vez às autoridades internacionais, aos órgãos de defesa dos direitos da mulher e direitos humanos, para que me tirem do Brasil o mais rápido possível, porque não me sinto segura, não me sinto respeitada e todos os meus direitos como cidadã brasileira e pagadora de impostos estão sendo violados, inclusive pelas próprias autoridades policiais do Brasil e pela própria justiça brasileira, que deveria ter sido feita e não está sendo feita por conta desse dinheiro que continua chegando até essas autoridades, tanto policiais como da justiça. E é isso que eu tenho para falar, também deixar bem claro mais uma vez que se algo acontecer em relação a mim, num sentido de risco de morte ou com qualquer outra pessoa da minha família, os responsáveis diretos serão primeiramente as autoridades policiais do Brasil, que se venderam para essas 3 pessoas, e também, consequentemente, serão essas 3 pessoas: o reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins, Ayrton Siben, e suas 2 sócias e amantes extraconjugais, Andréa Martins Lameirão Mateus e Elisa Borges de Alcântara Alencar, juntamente com seus braços direitos e demais integrantes dessa rede de crime organizado e prostituição que se formou dentro e fora da Universidade Federal do Norte do Tocantins. Fiquem atentos ao conteúdo do canal. Se porventura algum vídeo sair do ar do nada ou sumir, saibam que foi por conta das autoridades que derrubaram o vídeo ou denunciaram. Enfim, elas não têm o mínimo interesse que a conduta delas criminosa venha a público. Então saibam que se algum desses vídeos sair do ar do nada aqui no canal, consequentemente pode ter sido alguma autoridade ou alguém aí que presta serviço tecnológico criminoso para essas pessoas que tirou o vídeo do ar, porque isso aconteceu com uma das páginas que eu tinha, que eu usava para fazer denúncia contra essas pessoas. O conteúdo da página foi apagado do nada
e o meu celular em que eu postava conteúdo dele está até hoje sendo monitorado e invadido por essas pessoas. Inclusive, já falei, com o conhecimento, a participação também direta dessas autoridades que se venderam para eles. Tenha uma ótima tarde. Gostaria de avisar que darei continuidade à playlist de vídeos. Gostaria de avisar que colocarei vídeos aqui agora de uma playlist à parte que vai falar sobre a conduta criminosa das equipes de tecnologia com quem eu entrei em contato e contratei para que investigassem e periciassem os meus aparelhos de notebook e celular que foram entregues na Delegacia de Repressão a Crimes Cibernéticos e que com certeza foram destruídos a pedido do reitor pelo delegado Dr. Paulo Ludovico Evangelista da Rocha e toda a equipe que entrou em contato com o caso na época. Eu vou expor a empresa de TI Anjo Guardião Investigações, que mentiu na época em que eu contratei ela para investigar à distância tanto meu aparelho de notebook que eu tinha na época, que são esses que eu falei, como o celular, que ficou lá na delegacia e que foram destruídos a pedido do reitor pela equipe da Delegacia de Crimes Cibernéticos de Goiânia. Eu vou expor essa empresa, falar tudo que eles fizeram, como aconteceu, inclusive tenho provas materiais, documentais contra essa empresa de que ela foi contratada para fazer o trabalho e mentiu. Vou expor também Eduardo Henrique Alves Amorim, que foi o perito que confirmou as invasões nos meus dispositivos, mas que foi comprado pelo reitor da Universidade Federal do Norte do Tocantins e pelas duas professoras para mentir no laudo, colocando somente uma pessoa como invasora e deixando o reitor e as duas professoras e os demais integrantes e braços direitos que também se conectavam aos meus dispositivos de fora. Enfim, Ulisses Saraiva estava sendo pago para assumir a culpa de todos os crimes que essas pessoas estavam cometendo contra mim. Enfim, com a garantia de que com o dinheiro que o reitor tem, ainda tem, ele não seria preso, que ele poderia se responsabilizar tranquilamente por todos os crimes, tanto do reitor como das duas professoras e dos demais integrantes, que ele não seria preso. Fato que está aí provado até hoje, Está em liberdade impune. Vou expor então essas duas equipes, a de TI, que é Anjo Guardião Investigações, que na época eu contratei, e vou expor também a Alves e Amorim Perícia Digital, na figura do engenheiro de computação Eduardo Henrique Alves Amorim, que foi comprado por essas pessoas também, tanto para prestar serviço criminoso para eles, de invasão, roubo, estelionato, monitoramento, rastreamento, invasão de dispositivos, entre outros. E também que foi comprado com o objetivo principal de mentir no laudo, colocando somente uma pessoa como responsável e eximindo todas as outras de sua conduta criminosa, de suas práticas criminosas. Vou expor também a minha chegada e permanência em Alto Paraíso de Goiás, o que aconteceu lá, quando eu estive lá naquela cidade, e também quando eu estive na cidade de Professor Jamil, Goiás, também em relação ao meu pai, João Batista Clementino Souza, e a esposa dele, que também foram recrutados por essas pessoas e colocadas como laranja nas duas redes, tanto na de crime organizado como na de prostituição, e que também estão em liberdade até hoje e não sofreram nenhum tipo de consequência pelos seus atos criminosos. É isso aí, eu agradeço, aguardem os próximos vídeos e se algum deles sair do ar,
vocês já sabem que foi retaliação por parte das autoridades policiais do Brasil. Muito obrigada, tenha uma ótima tarde.